E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá pessoal, tudo bem? Início de ano, espero que o ano para você seja de muita saúde e muitas realizações. Hoje, primeiro episódio do Varejo Cast do ano, eu tenho a honra e a felicidade de ter meu grande amigo, mentor, cara que sabe muito de varejo, teve comigo aqui em vários episódios, inclusive no 30 na Quinta, esse grande projeto aí que a gente vai retomar ainda essa semana. E ele é o grande Caio Camargo. Tudo bom, Caio? Tudo bem, Fred? Como é que tá? Tamo de junto de novo, hein, meu amigo? 2021, vamos embora. Vamos embora. E o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre o maior evento de varejo do mundo. Nós vamos falar da 110ª edição da NRF. Mas antes de falar nisso, isso é para o próximo episódio, vamos falar um pouquinho hoje, quando a gente fala de NRF, a gente está falando, Caio, de tendências. Para quem está nos ouvindo aí, nossos varejistas, profissionais do varejo, pessoal que quer empreender no varejo, que é a nossa paixão, é uma das paixões que a gente tem em comum, mas entender o que são tendências e por que elas são importantes para o negócio, Caio. Rapaz, vamos lá. A primeira questão é que tendência não é moda, né? O pessoal confunde tendência com a moda. Quando a gente fala de negócio, não se trata de moda, mas se trata de você ter algumas âncoras, algumas vírgulas, entendeu? Para a gente entender melhor onde estamos e para onde estamos indo, né? Para onde tá convergindo essa história toda, né? A nossa pauta aqui hoje é um pouco de NRF, né? E uma coisa que a gente sempre fala sobre NRF, e não adianta você ir uma vez só e você ter só o que a gente chama de o retrato, a foto daquilo que acontece, né? O mais interessante de um evento que acontece há 110 anos agora, acontecendo a 110ª edição nessa história toda, né? Agora em 2021, é você acompanhar o filme, a trajetória, né? Como é que vem acontecendo a evolução, e aí esses eventos eles tendem a pontuar qual que pode ser o próximo passo, principalmente para as empresas que já estão nesse ritmo, já estão alcançando esse passo, já conseguiram alguma coisa que hoje a gente poderia dizer que é essa emancipação digital, essa transformação digital, essa omnicanalidade, né? Então a gente olha um pouquinho qual que é o próximo passo das empresas que já estão atingindo esses pontos, para onde esse mercado vai, né? A partir do momento que a gente chega num lugar que a gente nunca foi antes, né? Está desbravando o mato adentro, né? O próximo passo, para onde vai levar a gente, né? O que vai ter lá na frente, né? Então, acho que a tendência ajuda a pontuar um pouquinho para onde o mercado vai começar a irradiar, para onde o mercado vai começar a andar a partir desse ponto. E aí, trazendo um pouquinho mais de conceitos em relação à tendência, quando você pega, por exemplo, a turma que estuda futurismo, e eles trabalham normalmente com três tempos, quando a gente fala de futuro. O futuro mais próximo, que é o de 0 a 5 anos, aquele futuro médio prazo de 5 a 10, e o futuro, aquele que é depois dos 10 anos. E quando a gente está falando de tendência, você que está nos ouvindo, a gente está falando exatamente desse futuro próximo, que é o de 0 a 5 anos. Então, são movimentos, né, que estão acontecendo, que podem se tornar uma realidade, que às vezes a tendência ela, né, parece que vai virar uma realidade, muitas vezes, algumas vezes ela nem se torna realidade, vira uma moda, né, um fad, né, uma modinha, mas é exatamente esse movimento do que pode ser a nova cara, por exemplo, do varejo nos próximos 5 anos. E aí, quando a gente fala de tendência, né, e a gente fala exatamente de observar coisas que você já pode estar fazendo, ou te dar insights e inspiração para o que você precisa fazer para continuar nesse jogo do varejo, né, cara? Exatamente, cara. E é o que você falou, né? E acho que nunca foi tão difícil para a gente, nesses momentos que a gente viveu aí esse ano, e a gente espera não vivenciar de forma, pelo menos não tão intensa, agora em 2021, né? Esse futuro curto. Porque se teve uma coisa que mudou drasticamente, é a maneira da gente enxergar esse futuro de curto prazo, né? A gente fala, pô, tá lá em março, né? Que pô, parece que faz pouco tempo, né? Passou voando essa conversa, né? A gente fala, não, e até junho muda, até agosto muda, viramos o ano sobre o mesmo cenário praticamente, assim, estamos vivenciando um cenário extremamente fragilizado ainda, né, vai ter vacina, não vai ter vacina, vai adiantar, vai ser primeiro semestre, vai ser ao longo do ano todo, com uma série de incógnitas, muito mais dúvidas do que certezas, e pautar o futuro, né, ainda é um exercício de futurologia, né, cara? É difícil a gente pautar tão à frente, assim, 5 anos, eu acho que é difícil você pautar com um ritmo de mercado tão intenso que a gente está vivendo nesses últimos anos, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida.
E por isso que é tão importante, né, e eu tenho visto muito esse movimento de você trazer o mais perto possível, né? Aquela coisa que a gente vem discutindo, que eu gosto muito de dizer, que deixou de ser mapa e passou a ser GPS, porque na hora que você Exato. acorda, aí você pega o GPS do seu negócio e diz para onde é que eu tenho que ir hoje, ou para onde é que eu tenho que ir essa Hoje, semana, né? Então, exatamente. é muito assim, e esse ano maluco aí que a gente passou, em 2020, né, vamos lembrar aqui para quem estava nos ouvindo que em 2020 estávamos eu e você na NRF em Nova York Exato. e estávamos lá assim, o ano prometia ser um super ano, né, para o comércio, para o varejo. É claro que houve segmentos aí, principalmente aqueles de essenciais, que foram bem, né? Eu vi muito sobre construção civil, Material de alimentação. construção, supermercado, né? Alguns segmentos mais para food pode acontecer. E é engraçado, até o próprio Javits, se eu não me engano, a construção, para quem não conhece o espaço, é como se fosse um grande centro de convenções em Nova York, é o maior deles lá nessa história toda. Mas ele estava em reforma nesses últimos anos. Se eu não me engano, a reforma era para ser concluída esse ano, né? Então os caras vão ter um prédio novinho, fantástico, entregue, moderno, num ano que vai ser super difícil ter eventos, né, cara? Que ainda está sob incógnita ter ou não ter os eventos, né? Então, assim, a grande questão é, quando eu estou falando de tendências, então eu estou trazendo para uma realidade mais próxima. Então, daí a importância de observar a tendência. Outra coisa da tendência é ver do que está acontecendo, o que faz sentido para o seu negócio. Né? E é claro que você tem a tendência, a macro, né? Você tem ali as áreas, as temáticas, tipo transformação digital. Mas dentro de transformação digital, você tem vários temas específicos e também tem as ações, ou seja, o que as empresas estão fazendo dentro daquela tendência. Então, o bacana é isso, né? Você entende o macro, entende o micro e entende o que você pode fazer no seu negócio a partir dali. Quanto mais micro vai, mais variáveis tem, né, meu amigo? Mais Porque, assim, variáveis tem, exatamente. mais variáveis tem porque a gente fala assim, mas nem tudo que é tendência vinga. Porque o mundo muda, né? Então, assim, tá indo por um caminho, de repente acontece alguma novidade que vai pautar uma nova realidade de negócios, né? E aí eu acho que talvez o grande aprendizado, né, Caio, para isso é exatamente preparar a estrutura da sua empresa e se ela é menor, ela até tem uma possibilidade maior disso, desde que a mente do empreendedor não seja o limitador da sua empresa, né, porque a empresa é pequena, deveria ser ágil, mas às vezes a mente do empreendedor não permite que ela seja ágil. Mas a partir daí é preparar a sua empresa, seja do porte que ela for, para ser ágil, para no GPS, se ele apontar para um lado, você conseguir fazer esse movimento de uma forma ágil e competente, né, Caio? O papo parece jargão, clichê, ou o que seja, mas é o papo da resiliência, né, cara? E a resiliência tem muito de ser, primeiro, de você não ser apegado ao negócio, nem ao modelo de negócio, né? Você é apegado àquilo que você está vendendo no momento que o mercado está comprando. Se o mercado deixa de comprar aquilo que você está vendendo, você precisa, não é uma opção você se reinventar, né? Então, as pessoas ainda julgam muito que isso passa, isso volta, o mercado muda. E não é bem não é bem assim essa história, né, cara? Então a gente está vendo que realmente tem algumas nuances nessa história. Então, assim, principalmente acho que resiliência é uma palavra forte nessa história. Beleza, inclusive falando em resiliência, eu vou até colocar o link aqui no descritivo do podcast. Você escreveu um artigo, né, recentemente, falando um pouquinho sobre essa característica de quem conseguiu fazer essa travessia aí de 2020, né? É exatamente as duas forças antagônicas, a resistência e a resiliência, né? E uma coisa que eu sempre falo aqui, nós estamos vivendo tempos que os resistentes estão dando os lugares para os resilientes, né, cara? Então, aquelas empresas que, de fato, estão engessadas, presas ao seu modelo de negócio, acha que o mundo roda no umbigo delas, vamos dizer assim, não está centrado no consumidor, o consumidor está buscando. Esses caras são os caras, mais do que ser grande, mais do que ter número de lojas, mais do que ter esses caras são os caras que estão fadados no médio prazo até quebrarem os negócios se eles não tiverem uma mudança de postura frente a negócios que às vezes pequenos são consistentemente resilientes, ou seja, né, ao tempo todo eles estão se modificando, alterando, se adaptando e buscando atender de forma melhor ao consumidor, que atender melhor não atender bem, mas atender da forma adequada para aquele momento, né, cara? Então, assim, a gente pode ter os caras no digital só trabalhando com uma conveniência lá no alto, né, com boa logística, boa entrega de produto, e isso se atender, o bom atendimento nessa história do digital, né? Então eu sempre falo que tem essas duas forças antagônicas, a resistência e a resiliência, né, cara? São duas forças bem fortes aí, uma contra a outra, e a gente vê bem isso, né, cara?
Muita empresa grande resistindo à transformação, resistindo à mudança, né? E as empresas pequenas transformando. E até a empresa grande, vai passar uma pandemia, não gosto de citar muito marca, mas vai lá, Via Varejo fazendo um trabalho fantástico, a própria Luiza, a Amazon, os caras estão se reinventando o tempo todo, buscando entender rapidamente o que está acontecendo no mercado e entregando de forma diferenciada para isso. Isso é muito bacana que você falou. Tem uma frase que eu uso muito quando falo em inovação, que é do John Kabat-Zinn, que diz que você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar, né? Tem muito a ver com isso, né? Sobre a próxima onda e que onda você deve surfar, mas não dá para parar o novo. E aí hoje eu estava meditando e é uma meditação guiada e a pessoa falou isso, assim, ó, não é sobre combater o passado, que é essa resistência que você está falando, não é sobre combater o passado, ficar preso no passado, é sobre construir o futuro, né? Então, por isso que o melhor lugar para estar é no presente, né? Para poder entender que referências você traz do passado e que futuro você tem que construir, né? Por isso que é importante você que está nos ouvindo entender que tendências são essas, para onde está indo o mundo do varejo, para que você possa ver que passos você precisa dar. Então, a pergunta para a gente encerrar esse episódio, Caio, é importante para o varejista e para quem trabalha no varejo entender e conhecer as principais tendências? Claro que sim, cara. A primeira questão, né? Conteúdo a mais nunca é problema, cara. Saber mais nunca vai ser um problema. Achar muita coisa que é o problema, né? Tem uma frase que eu costumo falar, meu amigo, que eu falo assim, eu troco todos os meus achos por um único eu sei, né? E acho que quando a gente começa a escutar o mercado, você começa a saber coisas, não só achar coisas, né? Quando a gente está só na cadeira, confiando em tudo que a gente aprendeu na vida, a gente tem que dar um pouquinho mais de oportunidade para o que as pessoas estão falando, do que está sendo visto, do que está sendo apresentado. E você pode usar o seu julgamento, o seu pensamento crítico para achar que aquilo é bom ou não para o seu negócio. Mas você tem que estar aberto a escutar o mercado e novas ideias o tempo todo, não tem jeito. Muito bacana, muito massa esse papo aqui com o Caio. Obrigado, Caio. Você que está nos ouvindo, vamos ter mais alguns episódios aqui. Os próximos, estou aproveitando aqui esse momento com esse cara incrível, sabe tudo de varejo. Meu amigo. Pra gente Obrigado. Não sobe muita régua não, cara. Não sobe muita régua não, cara. Então, já que a gente viu que é tão importante, né? Tanto o Caio vai fazer uma cobertura da NRF, como eu também. Então, eu vou botar no descritivo aqui, se você ainda não segue esse grande cara, vou botar aqui o perfil dele para você seguir, aí você vai saber aonde é que ele vai estar compartilhando as coisas. Eu também, se você ainda não me acompanha, vou botar aqui onde você pode compartilhar as coisas, tanto eu quanto o Caio. Temos canal no Telegram, Instagram, LinkedIn, então você escolhe aí sua principal rede e nos acompanha para saber que tendências são essas, porque para mim vai ser a minha 11ª NRF, Caio também deve ter ido aí para um bocado. Oitava. Né? E essa é exatamente a primeira digital. Então, também vou botar aqui o descritivo, né, um pouquinho sobre o link, caso você queira se inscrever também, saber um pouquinho, para poder assistir diretamente a NRF, que é exatamente o tema do nosso próximo episódio. Nós vamos falar como é que vai ser essa NRF, que é exatamente aonde você é a referência para as principais tendências do mundo do varejo. Então, o mundo do varejo começa sempre em janeiro, há 110 anos, em Nova York, mostrando quais são as principais tendências e quem já está implementando essas tendências. Então, se liga aí, que o próximo episódio vem um pouquinho mais. Caião, obrigado demais por mais uma participação sensacional sua. Eu que agradeço, cara. Vamos nessa. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.